cadeia lesional. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. E cadeia lesional é o que norteia a reabilitação funcional. Então, toda vez que eu olho para uma lesão, para uma dor, seja em qualquer articulação, a gente sempre sai desse princípio, que existe uma cadeia lesional por trás, tá certo? Eu vou te explicar tudo isso, você vai ver o quanto isso faz sentido. Então, toda vez que a gente vai tratar uma lesão, tratar uma dor, a gente enxerga isso como um produto final de uma série de eventos. E a isso, tecnicamente, a gente chama de cadeia lesional. Tá certo? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz, certo? Já clica aqui para você seguir o perfil, para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu posto aqui para você ficar ao par de tudo e ser ajudado ao máximo possível, tá bom? E já comenta aqui, você sabe o que é uma cadeia lesional? Você tem uma ideia, desconfia, já pela nossa introdução, o que seria uma cadeia lesional? Deixa aqui nos comentários, quero ver. E ao final, quero ver também quem estava certo e quem estava errado. E se você não faz ideia do que seja isso, no final comenta aqui que entendeu. Só coloca assim, entendi. Isso vai me motivar muito a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Tá certo? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre cadeia lesional. Mas antes disso, imagina aqui um exemplo. Imagina que a gente vai fazer uma tarefa, seja qualquer que seja a tarefa. A gente tem um trabalho a fazer. Então, vai eu e você fazer essa tarefa. E chega lá no local do nosso trabalho, eu sento, cruzo o braço e falo, não vou fazer nada. Das duas, uma. Ou você sozinho vai ter que se sobrecarregar muito para dar conta de fazer um trabalho, uma tarefa que seriam para duas pessoas, ou você sozinho não vai dar conta de fazer esse trabalho. Afinal de contas, foi um trabalho que foi projetado para ser feito por duas pessoas, tá certo? Bom, trazendo isso para o nosso corpo ele é cheio de articulações, cheio de segmentos, vamos chamar assim, certo? Bom, quando a gente encontra um segmento, quando a gente encontra uma articulação que não desempenha bem o papel dela, que não trabalha bem, que não faz o movimento dela como deveria fazer, ou a gente não vai conseguir fazer determinado movimento, ficar em uma determinada posição, ou vai ter uma outra articulação que vai estar sobrecarregada, que vai estar trabalhando a mais, se movimentando a mais para que a gente consiga fazer um determinado movimento ou ficar em uma determinada posição, certo? Bom, lá na história do nosso trabalho, no exemplo do trabalho, para mim, que estou sentado, de braços cruzados, só olhando você trabalhar, para mim, tá tudo bem, tá tudo lindo, eu não vou reclamar do trabalho, eu só estou olhando você trabalhar, certo? Agora, você que está sobrecarregado, você sim vai reclamar do trabalho. Você não vai gostar de fazer aquele trabalho, afinal de contas, você está sobrecarregado. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quando a gente tem uma articulação que não está trabalhando, essa articulação que não trabalha, que não se movimenta, enfim, que não desempenha o papel dela, para ela está tudo bem, ela está ali paradinha. Agora, a outra articulação que está tendo que trabalhar demais, essa articulação é a que vai se machucar, essa é a que vai se lesionar, é essa articulação que vai doer, certo? Bom, com isso em mente, com esse exemplo em mente, a gente agora já consegue entender o que seria uma cadeia lesional. E eu faço uma analogia com um efeito dominó. Sabe quando a gente pega vários dominós e a gente vai colocando em pezinho, um na frente do outro, um na frente do outro e assim por diante. Aí a gente vai lá no primeiro e derruba, empurra o primeiro vai derrubar o segundo vai derrubar o terceiro vai derrubar o quarto, e assim por diante, até que todos os dominó caiam, certo? Isso é uma cadeia lesional. Aconteceu algum evento, alguma situação que levou a uma outra situação, que levou a uma outra, que levou a uma outra, até chegar a hora que tem dor, certo? Então, olha só, trazendo isso para as articulações, trazendo isso para as dores, tem uma articulação A que ela não está conseguindo fazer o trabalho dela corretamente. Aí, como ela não está trabalhando, ela não está conseguindo fazer o trabalho dela, então a gente não vai conseguir fazer um determinado movimento, a gente não vai conseguir ficar numa determinada posição. E aí, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central vai pedir ajuda para alguém. E vai pedir ajuda, então, para a articulação B. Então, agora, a articulação A não está trabalhando direito, a articulação B começa a fazer o papel dela e parte do papel da articulação A. O que ela consegue fazer pela articulação A de movimento, ela vai fazer, certo? Só que chega uma hora que a articulação B fala assim, opa,
esse movimento está demais para mim, eu estou sobrecarregada, vou me machucar. E aí o corpo, então, agora vai tentar buscar estratégias para tentar ajuda para a articulação B e vai solicitar, então, uma articulação C. Essa articulação C agora começa a trabalhar por ela e pela articulação B. E aí, então, chega uma hora que a articulação C também fala, vou me machucar. O corpo, então, vai pedir ajuda para ela para uma quarta articulação, uma articulação D, e assim por diante, certo? Até que chega uma hora que a articulação G, nesse caminho aí que a gente está seguindo, ela fala assim, eu não consigo mais, eu vou me machucar, eu preciso de ajuda. E o corpo, então, vai também tentar dar ajuda àquela articulação. E ele fala assim, não tenho mais aonde tirar ajuda, você tem que continuar trabalhando. E agora a articulação G está trabalhando demais e ela não consegue ajuda e ela começa a ficar sobrecarregada, sobrecarregada, sobrecarregada e sobrecarga sobre a articulação, você já sabe, é igual a dor, é igual a lesão e assim por diante. E aí, então, essa articulação G é a que vai se machucar, se lesionar. Essa articulação G é que você vai sentir a sua dor, certo? E o problema é a articulação G, que não está conseguindo fazer o movimento dela? Não. O problema era a articulação A, que não estava trabalhando. E isso foi gerando uma série de sobrecargas até explodir em algum lugar. Entendeu? Isso é uma cadeia lesional. E por que eu digo que esse é o norte da reabilitação funcional? Por que eu digo que é a primeira coisa que eu penso quando eu vou tratar uma lesão? Então, assim, chegou para mim uma pessoa que está com uma dor, vamos hipoteticamente imaginar um paciente que tem uma dor na lombar. Tem uma dor na minha região lombar. Então, aqui no final da coluna me dói quando eu fico em determinada posição aqui. Ou quando eu faço determinado movimento, me gera essa dor. Toda vez que eu for iniciar o tratamento dessa pessoa, eu vou tentar descobrir quais são as articulações que não estão conseguindo trabalhar. Da onde vem tudo isso? Qual foi a cadeia lesional que levou a essa lombar? Então eu já parto do princípio de que essa lombar está sobrecarregada. Porque se a lombar, no nosso caso, tá? Nesse nosso exemplo, pode ser qualquer articulação. Se a lombar estiver fazendo o movimento que ela foi feita para fazer, na amplitude de movimento que foi feito para trabalhar, suportando a carga que foi feita para trabalhar, estiver funcionando tudo como deveria funcionar, não tem por que doer. Não tem por que se machucar, não tem por que se lesionar. Certo? Então, se a lombar está doendo, se ela está machucada, se ela está com qualquer tipo de lesão, tem alguma sobrecarga acontecendo. Nossa missão é descobrir de onde vem essa sobrecarga. E aí, é por isso que a reabilitação funcional tem resultados diferentes, porque a gente não olha para a lesão como simplesmente uma lesão. Se a gente olhar para a lombar e falar assim, tá, tudo bem, então vamos fazer exame da coluna lombar, vamos entender o que está acontecendo com a coluna lombar, vamos ver se está tendo, se tem alguma lesão na coluna lombar, e aí uma vez que a gente identificou, tem uma lesão aqui, X, pode ter várias lesões, tem uma lesão, uma ou duas, enfim, tem lesões aqui, tem alterações no tecido, porque está machucado. Bom, aí você vai tratar essas alterações no tecido no intuito de reparar essas alterações para que, com essas alterações agora reparadas, o tecido reparado, a dor suma. Se a sobrecarga ainda estiver lá, olha, vai sarar. Você vai sarar. A questão é em quanto tempo. Porque uma hora você vai conseguir usar estratégias de tentar usar uma outra articulação. Então, isso uma hora vai sarar. E os tratamentos vão te ajudar com isso, o remédio vai te ajudar com isso. Mas saiba, se você estiver olhando só para a lombar, a gente não está desfazendo uma cadeia lesional. Existe uma possibilidade muito grande de essa dor melhorou, maravilha, mas daqui a pouco essa dor retorna, porque a cadeia lesional que está levando a sobrecarga ainda está lá, certo? Ó, quer ver um exemplo? Vamos usar aqui de novo a nossa coluna lombar. Vamos falar que uma pessoa X um dia estava andando por aí e pisou em falso num buraco. E ao pisar no buraco, essa pessoa torceu o tornozelo. Deu uma torção no tornozelo, virou o pé, como é popularmente falado. Então, teve um entorse de tornozelo. O que acontece? Quando a gente torce o tornozelo, existem ligamentos que estão lá para segurar o tornozelo no lugar, certo? Se você não sabe o que é um ligamento, você está perdendo conteúdo aqui do canal. Eu já te expliquei o que é um ligamento. Dá uma stalkeada aqui que você vai descobrir, tá certo? Mas eu vou muito a grosso modo te falar, porque não é esse o nosso foco hoje. O ligamento ele é um cabo de aço.
Ele é um tecido rígido que foi feito para segurar um osso em outro osso, certo? Então, muito a grosso modo, é isso que é um ligamento. Então, existem ligamentos, existem lá cabos de aço feitos para segurar o tornozelo no lugar. Quando você torceu o tornozelo, esse ligamento, ele necessariamente ele foi estirado, ele foi tracionado de alguma maneira. Porque se ele está feito para segurar esse osso nesse osso, e quando você torceu esse osso, se afastou um do outro, esse ligamento que está aqui, ele foi tracionado, certo? Bom, o que acontece? Sabe essa bolinha que a gente tem na lateral do tornozelo? Pois é, desse lugar aí chama maléolo. E tudo bem, não precisa saber o nome disso não. É só para você saber que desse lugar aí saem 3 ligamentos que vão para o tornozelo. Então, se você olhar para o seu pé, de um lado e do outro do tornozelo, tem uma bolinha. Os dois chamam maléolos, tá? O que está mais para o meio do corpo é maléolo medial, o que está mais para o lado, maléolo lateral. Nesse caso, a gente está falando do maléolo lateral. Por quê? Porque quando a gente torce, normalmente, em 90 e tantos por cento dos casos, quando a gente torce, a gente vira o pé para o lado de fora, certo? Por que isso acontece? Bom, já tratei sobre entorse de tornozelo aqui também. Se você não sabe, vale a pena dar uma olhada, tá certo? Então, na maioria das vezes a gente torce o pé para o lado de fora. Então, estou te dizendo que aquela bolinha do lado de fora do tornozelo, ou seja, o maléolo lateral, dali saem 3 ligamentos que vão ancorar, que vão se fixar lá no pé. E eles estão lá, então, para impedir exatamente que o tornozelo sofra entorse, ou seja, que o pé vire. O ligamento está lá, um cabo de aço que foi feito para segurar. Mas, eventualmente, você torceu. O cabo de aço não deu conta de segurar isso. O que acontece? Torceu o pé, esse ligamento então foi tracionado e ele está ancorado no maléolo. E o maléolo ele é um pedaço de um osso chamado fíbula. Quando a gente olha agora para a canela, a gente tem um ossão da canela chamado tíbia e na lateral da canela tem um outro osso compridinho, fininho e compridinho. Ele é a fíbula, tá certo? Então eu estou te contando que esse osso sai lá do tornozelo e ele sobe quase até o joelho, quase ali no joelho. Bom? E eu estou te contando isso para te contar o seguinte: na outra extremidade então da fíbula, um lado embaixo tem o maléolo, outro lado em cima lá vai ter a cabeça da fíbula, a parte mais alta dela. Lá de cima é um lugar onde se fixa um músculo, tá certo? Na verdade tem mais músculos lá, mas é importante a gente saber, tem um músculo lá que ele se fixa lá e o outro ponto de fixação desse músculo é no osso do quadril, no ilíaco. Então, quando a gente torceu o tornozelo, o ligamento tracionou, o ligamento foi tracionado e, por consequência, ele traciona toda a fíbula, que vai levemente para baixo. O fato da fíbula ir levemente para baixo, agora vai tensionar esse músculo que está preso lá na outra extremidade da fíbula, tá certo? E aí gerou uma tensão no músculo que está lá, ok? E esse músculo agora, por sua vez, está preso na outra extremidade, no osso do quadril. O osso do quadril tem movimentos, ele se movimenta para frente, para trás, tem movimentos. Agora, com essa tensão desse músculo, o osso do quadril agora também estará bloqueado, porque o músculo tensionou e agora o osso do quadril não consegue desempenhar o movimento dele corretamente. Então, agora o ilíaco, o osso do quadril, também está bloqueado. Do ilíaco saem 2 outros ligamentos. Lembra da história do cabo de aço? Esses 2 ligamentos agora eles vão para a nossa região da coluna lombar, para as 2 últimas vértebras da coluna lombar, chamadas L4 e L5. Agora, esse osso do quadril, esse ilíaco, que é um ossão grande e tem a musculatura da coxa presa nele, a musculatura do glúteo presa nele, ou seja, tem músculos fortes, potentes, capazes de produzir muita força que estão presos no osso do quadril. Tudo isso travou o quadril numa posição. O ligamento agora, se preso na lombar, vai sair tracionando a lombar e tirando a lombar do eixo de movimento correto dela. Então imagina que eu sou uma vértebra da sua coluna. E a vértebra é assim, tem o corpo da vértebra e tem uma espécie de 2 asas. Desse lado está preso o ligamento de um lado do quadril, do outro lado está preso o ligamento do outro lado do quadril. Quando o quadril agora está preso e aí ele não consegue se movimentar, ele vai com o ligamento que está aqui arrastar a vértebra. Ou seja, se esse osso foi preso para frente, o osso do quadril foi tracionado pela musculatura para frente, o ligamento que está aqui vai puxar a vértebra para frente. Agora, se o osso do quadril foi tracionado pela musculatura para trás, que também é possível, o ligamento que está aqui vai tracionar a vértebra para trás. E aí ele tira a vértebra do eixo correto de movimento dele. A vértebra da coluna lombar, como eu já te disse aqui no canal também, faz 3 movimentos.
A vértebra é capaz de inclinar para frente, inclinar para trás, inclinar para a direita, inclinar para a esquerda e rodar para um lado e para o outro. Agora, com esses bloqueios todos que a gente está conversando, com o bloqueio do quadril e o ligamento tracionando a vértebra, ela vai ficar obrigada a ficar nessa posição aqui, ó, não vai conseguir se segurar. A vértebra, por ser um osso pequeno, não vai conseguir tracionar o quadril de volta para o lugar. O quadril é um osso grande com músculos fortes e potentes presos nele, certo? E agora a vértebra, então, está nessa posição. E nessa posição, como você não parou de trabalhar, você não parou de viver, praticar suas atividades, enfim, você continuou tendo uma vida, nessa posição a vértebra tem que continuar indo para frente, para trás, para um lado, para o outro, girando. Puxa vida, agora a mecânica da vértebra está completamente atrapalhada, está completamente sobrecarregada. E aí, vamos falar, isso podia continuar e chegar, enfim, no pescoço, mas vai ficar muito longo esse vídeo. Vamos falar que esse vídeo terminou aqui. Vamos falar que essa cadeia lesional terminou aqui. O que aconteceu com essa lombar sobrecarregada? Adivinha? É isso mesmo, você está pensando. Dor, lesões. E aí, se a gente for e fizer exames para lombar, a gente vai descobrir as lesões que estão acontecendo lá. A gente vai descobrir a causa, o que está causando essa dor. Só que se você tentar tratar só as lesões no tecido, isso gerou, por exemplo, sei lá, uma hérnia de disco. Isso gerou um estiramento no ligamento amarelo, que é um ligamento que tem na coluna. Bom, e aí você vai fazer terapias e tratamentos, e tomar remédios, e Y, e X, e sempre pensando nas lesões que estão acontecendo na coluna lombar. E enquanto a gente não desfizer toda essa cadeia lesional, que começou porque um dia você torceu o tornozelo, olha, você vai penar até sarar. E se a gente desfizer essa cadeia lesional? Bom, ficou bem óbvio de se entender de que se a gente vai lá e reposiciona a fíbula, verifica se o ligamento ainda está em estiramento, enfim, aí você faz técnicas sobre o ligamento, terapia sobre o ligamento, seja terapia mesmo com eletroterapia da fisioterapia clássica, não tem problema. Só que você pensa nisso como uma cadeia lesional. Deixa eu olhar lá embaixo no ligamento. Esse ligamento está estirado e por conta disso a fíbula não está conseguindo voltar para o lugar porque gerou uma tensão muscular lá embaixo nessa região. Bom, agora você vai lá e pode usar até calor lá embaixo. O choquinho lá embaixo para relaxar essa musculatura. Tá tudo bem, desde que você use isso pensando em uma cadeia lesional. Você vai acelerar muito. Então, se a gente põe a fíbula para trabalhar no lugar, solta a tensão do músculo que prende a fíbula lá em cima do quadril, verifica o quadril, veja a posição que ele está. Está na posição incorreta, vamos usar técnicas para devolver ele para o lugar. Técnicas quais? Técnicas manuais, seja um movimento, seja um exercício, seja pilates, RPG, não importa qual é, o importante é a gente seguir e desmontar essa cadeia lesional. Aí o ilíaco, o osso do quadril, voltando para a região, para a posição original dele, o ligamento preso na vértebra agora, ele consegue deixar a vértebra voltar para o lugar dela. E a vértebra no lugar dela vai conseguir desempenhar o papel dela sem sobrecarga. Ela consegue ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, rodar para um lado, para o outro, sem gerar sobrecargas. Não gerou sobrecarga, pronto, não tem mais dor. Isso é uma cadeia lesional. É assim que eu atendo, é assim que a reabilitação funcional olha para os pacientes. Não é uma lombar com dor, não é um ombro, um joelho com dor. É um sistema, é uma pessoa que algo está acontecendo. Ou algo não, né? Algumas coisas estão acontecendo. Tem uma cadeia lesional envolvida por trás. Nossa missão é descobrir qual é essa cadeia lesional. Da onde ela vem, e aí vim desfazendo. É como se a gente pegasse, lembra lá do nosso exemplo do dominó? É como se a gente pegasse o último dominó e viesse levantando até achar qual foi o primeiro. Pronto, agora todos os dominós estão em pé novamente. E aí tudo deu certo. O corpo agora consegue funcionar sem sobrecargas. Não tem sobrecarga, não tem lesão. Não tem lesão, não tem dor. É assim. Isso é uma cadeia lesional. Consegui explicar? E aí, me conta. Você sabia o que era? Ou você tinha alguma noção do que era e deu certo? Ou você não fazia ideia? Me conta aqui, deixa aqui nos comentários para mim, tá? E não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você foi imaginando aí. Eu tenho certeza que enquanto eu estava falando, você foi lembrando de alguém que tem uma dor, que já fez sei lá quantos tratamentos e não melhorou. Compartilha esse vídeo com ela, ajuda essa pessoa a melhorar, marca essa pessoa aqui nos comentários, tá certo? Clica aqui em curtir, porque isso vai me motivar a te dar cada hora mais conteúdo, tá certo?
Então, não deixe de comentar, compartilhar com quem você acha e curtir. Se você ainda não segue, se você ainda não é seguidor da página, segue essa página aqui e você vai ter acesso a várias coisas, vários conteúdos interessantes como esse. Tá certo? Eu te espero na próxima. Um grande abraço.